Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao PUVcast, mais um episódio. E você já está acostumado que aqui são pessoas comuns que constroem o extraordinário. Meu nome é Júlio Pereira e eu já estou nesse projeto aqui há alguns episódios. É um projeto longo nessa temporada número 2, que eu quero trazer para você que está sentadinho aí desse lado, ouvindo, ou andando no ônibus, ou trabalhando, ou de pé, sei lá onde você está agora. Mas você está antenada nas pessoas comuns que constroem o extraordinário. E essa é a sacada. Pessoas comuns que fazem coisas fora do comum. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo. É um convidado que está na Jornada PUV há aproximadamente um ano. Acho que exatamente um ano nesse mês vai fazer. E é uma pessoa que tinha uma história antes da Jornada PUV muito diferente da história que tem hoje. E hoje vocês vão escutar qual foi a trajetória, qual foi o caminho que ele criou para gerar os resultados que ele tem hoje, tá bom? Então, vamos receber com muito carinho aqui, com muita gratidão, na verdade, o Paulo. Boa, Paulo. Obrigado por ter vindo. E o cara, que da hora. Não, é um prazer enorme estar aqui, né? Conversando com você e trazendo aqui toda a minha história aqui pro pessoal da Jornada PUV. Boa. Ô, Paulo, eu me lembro, cara, da primeira vez que eu te conheci e esses dias uma pessoa chegou e fez uma pergunta pra mim, eu nem te conheci, nem te contei isso aí ainda, né? Fez assim, ó, cara, mas você falou que o Paulo era tímido, mas eu acho que ele é um cara assim tímido ainda. Eu falei, olha, o Paulo, cara, você não conhecia ele. Não. Se você acha que ele ainda é tímido, ele tem um pouco ainda desse elemento que eu nem chamo de timidez hoje, eu chamo mais de reservado. Você se preocupa mais com o que você fala. Com É certeza. diferente de antes você não querer nem falar, né? Não. Eu falei, cara, você não conhecia. Então, a gente vai falar um pouco dessa história aí que eu acho legal para as pessoas conhecerem, tá bom? Sim. Que a transformação que você teve foi muito grande. Hoje, nem vamos contar o que você faz hoje ainda. Vamos segurar. Vamos contar mais pra frente. Deixa na expectativa. Vamos contar um pouquinho aí, conta um pouco desse início da sua trajetória aí de um ano pra você chegar onde você tá. Vamos fazer por esse caminho aí. Aí daqui a pouquinho a gente já conta o que você faz. Beleza? Isso deu daquele momento que nos conhecemos, né? No meio de 500 pessoas, né? Isso. Conta essa história, como é que foi? A gente tava lá num coffee break de um evento. E aí você veio conversar comigo pra gente se conhecer. Na verdade, acho que eu fui conversar com você, nem lembro o que foi. Mas a gente foi se conhecer e aí você perguntou o que eu fazia. Como que foi? Você lembra disso aí? Não lembro. A gente estava lá nesse evento um ano passado, né? Foi lá por março. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu peguei no microfone para dar um depoimento, né? Foi Legal. a primeira vez e eu tava tremendo, né? E todo mundo começou a ver que eu tava tremendo ali. E você foi uma delas que depois me procurou. Sim. Eu falei, eu tava lá, peguei aquele microfone, foi a primeira vez só que eu tava tremendo. Aí eu falei, que eu sou muito tímido, né? Aí, quando eu falei sou tímido, teve um anjo que passou do lado. Ah, você é tímido? Então você está falando com a pessoa certa para lhe ajudar. A gente tava no coffee break meio VIP do evento, né? Meio VIP, no Coffee Break VIP. Deixa eu contar pra galera aí só. Pessoal, pra vocês entenderem essa história toda aí, era um evento do Vitor Damasio. Vitor Damasio é um mentor meu, um cara incrível de marketing digital. Inclusive, um grande abraço, Vitor. Obrigado por tudo que você tem entregue pra mim. Muito relevante o conteúdo dele. E aí, no coffee break, eu fui conversar com o Paulo, porque sabe quando você compra um evento? Eu era aluno também. E tem o espaço de coffee break que é mais VIP e tal, que você tem ali. Eu tava nesse lugar junto com o Paulo, nada é por acaso, né? E aí eu fui, cara, como que é isso? Você tem dificuldade de falar em público e tal? Eu perguntei pra ele. E um aluno meu, que eu não me lembro exatamente quem foi, eu não lembro quem foi. O Daniel. Daniel, você lembra o nome dele? Sim, lembro. Caramba, eu não lembrava. Então, ele passou e falou, você tem dificuldade de falar em público? Você tá falando com o cara certo. Você é tímido, você tá falando com o cara certo. Porque ele já tinha feito treinamento comigo há muito tempo. Como vários alunos já fizeram treinamento, vira e mexe eu encontro pessoas aí em eventos que eu vou. Eu sempre estou estudando, sempre estou participando de eventos. Inclusive, se você tiver um evento incrível, quiser me convidar, me convida. Eu vou lá participar. Quero saber o que você tem para ensinar também, se você está assistindo aqui o podcast. E aí, o Paulo pegou e
se atentou à mensagem do cara e falou, o que você faz? Como que você pode me ajudar? Aí eu te falei para você fazer o practitioner, não foi isso? Foi. Aí eu pesquisei o seu Instagram lá, aí eu vi lá um curso lá, Formação Avançada em PNL. E eu, com 44 anos, eu nem sabia o que era PNL, né? Caramba, nunca tinha ouvido falar. Não vi, eu falei, mas que curso é esse? Ah, mas como me falou que ele é o cara certo para me ajudar, eu vou me inscrever. Sem saber Eu o nem que era sabia PNL. o que estava fazendo, né? Eu falei, já que foi bem indicado, eu vou fazer esse curso. Aí Caraca, você foi corajoso, hein, Paulo? Foi e se fosse corajoso. uma coisa ilícita, proibida, não sei o que, você já tava dentro. Não, mas eu vi lá o seu Instagram, verdade. Instagram muito bem planejado ali, bastante depoimentos e histórias. Eu entrei de fundo de cabeça ali e me Você inscrevi. aceitou, né? E aí eu perguntei, pode fazer o casal junto? Aí você falou, pode. Aí eu me inscrevi também a Renata, Sim. a gente fez tudo em casal nessa parte e foi um aprendizado muito melhor, hein? Sim. Deu para retirar resultados maiores. Inclusive, a Renata vai vir aqui no podcast em breve. Sim. E era para ela estar aqui, mas ela tá com compromisso, né? Mas, cara, eu acho legal a gente gravar separado, você. Sim. Porque a sua história é uma história incrível, a da Renata também é incrível. Sim. Cada um conta a sua história, depois a gente conta a história de vocês dois, que tem um negócio de vocês, que é o Wine Amores, que é poderoso, bomba, tem resultados incríveis também. Mas a gente deixa esse para um outro podcast. Outro podcast. Fechado? Fechado. Mas e aí? Aí você ouviu o que eu tinha para falar, aí você aceitou a proposta do curso avançado, e teve né? uma coisa que me deixou assim, coçando a cabeça, assim, né? Você falou, você faz esse curso, além de você deixar de ser tímido, ainda você vai palestrar no meu evento. Eu falei, não é possível isso. Eu falei isso pra você? Falou, Caraca, eu faço umas promessas meio... Eu falei, não é possível isso. Eu falei, então, vou ver no que dá. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu, de verdade, né? Eu lembro. Sem esperar. Mas tá bom, depois a gente conta como foi essa história aí de você sair da timidez e palestrar no evento que isso aconteceu. Foi um curso de, eu não sei, presencial, acho que foi 5 dias? Foi 7 dias. 7 dias. 7 dias presenciais, eu me perco, né? Porque às vezes eu faço 5, às vezes eu faço 7, às vezes eu faço 8, esse último foi 8. E depois a gente conta como que foi. Mas conta um pouco pra galera conhecer, Paulo, da sua história. O que você faz hoje? O que você fazia antes? De onde você veio? Porque eu, particularmente, eu já te falei isso algumas vezes, mas quero falar em público aqui. Eu acho essa história uma história muito motivadora, muito inspiradora, porque você tinha tudo para reclamar e tá vivendo a vida que você vivia lá atrás. Você tinha tudo para fazer isso. Sim. E você não fez isso. Então eu quero que você seja um exemplo para quem está assistindo agora. Ó, você que está assistindo agora, ouve a história do Paulo até o final, deixa seus comentários aqui embaixo desse vídeo, segue o Paulo no Instagram, fala com ele no direct. Tudo isso que eu estou te falando vai te trazer subsídio, vai te trazer conhecimento para que você possa construir uma história de resultado, independente do que esteja acontecendo com você. Então vamos ouvir do Paulo para você se inspirar. Bora lá. De onde você veio, o que rolou na sua vida, Paulo? Sim, eu sou gaúcho, eu nasci em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, né? Região metropolitana de Porto Alegre. E vim para São Paulo em 87. Quantos anos você tinha? Tinha 9 anos. Novinho. Criança. 9 anos. Aí cresci na periferia de São Paulo, lá, Guaianazes. Lá no último bairro da Zona Leste. Tá. E lá foi toda a minha infância lá. Você veio com quem? Seu pai, sua mãe? Com meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. Isso. E foi uma infância com bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade, morando na periferia. E com 15 anos, eu falei, eu tenho que começar a trabalhar, fazer alguma coisa para evoluir, né? E daí eu peguei um dinheirinho lá e comprei uma caixa de isopor e picolé, e fui vender picolé na estação de trem. Caramba. Para ganhar um dinheirinho para ajudar em casa, né? E daí vendi ali, fiquei ali alguns meses vendendo picolé, aí passou um empreiteiro uma vez, um dia lá,
e falou, você não quer me ajudar na minha obra lá? Tô precisando de ajudante. Aí eu fui trabalhar de ajudante de pedreiro para ele, com 15 anos. Nunca tinha feito isso. Nunca tinha feito isso. Aí e gostei, né? Aí gostei da obra, deixei de ser sorveteiro e comecei a trabalhar em obra, ali com 15 anos. E fui ali praticamente ali trabalhando de ajudante de obra praticamente até os 22 anos, trabalhando de ajudante de obras. Tá, puxa um pouquinho só o microfone perto de você aí. Puxa um pouquinho mais. Puxa com a mão mesmo, tudo. Isso. Aí, mais um pouco. Aí, vai. Certo. Aí Então, trabalhando de ajudante de obra praticamente até os 22 anos, dos 15. dos 15. Que ano que era isso aí em 15 anos? 15 anos era 96, né? 96, mais ou menos. 96, Tá. né? Já a época já era de 1990 pra frente, tá? Isso, 90 pra frente. 94. Quantos anos você tem hoje, Paulo? Foi 94, né? Hoje eu tenho 45. 45. Uma criança ainda, tá bom. Então, E aí? e daí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para crescer, né? Aí fui estudar, passei num vestibular para engenharia civil em Mogi das Cruzes, O MEC? um MEC. Você fez o MEC? Fiz. Mentira. Sabe Fiz- que eu fiz fiz- o MEC também? Fiz em 97. Sabia que eu fiz o MEC? Ah, Me formei em 91. Universidade de Mogi das Legal. Cruzes. Mogi, a terra do caqui. Se existe o do mundo é aqui. isso. E então, aí eu me lembro que eu ganhava 400 por mês e a faculdade custava 450. Caraca, e aí? Aí eu consegui estudar ali os 6 meses, né? Consegui estudar só 6 meses e não consegui mais, porque o salário Não permitia. não permitia. E voltei para a construção civil, né? Continuei trabalhando de ajudante, mas eu não tinha condições de pagar. Tá. E daí aí foi mais 3 anos trabalhando em obra. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais. Aí Uhum. comecei a trabalhar de pedreiro, carpinteiro, armador, fazia de tudo em obra. Aí quando eu adquiri um pouquinho de conhecimento, eu fui trabalhar como empreiteiro. Caramba. Isso. Aí quando eu tinha todas, comecei a trabalhar como empreiteiro. Legal. E daí, quando isso aconteceu, eu acabei voltando para Porto Alegre. Tá. Isso foi em 99. 99 para 2000. Aí fui trabalhar como empreiteiro em Porto Alegre. Aí eu falei assim, qual é o mercado em Porto Alegre que tinha para a gente conseguir crescer e ganhar mais dinheiro? Como a Porto Alegre tem uma região predial muito antiga, fui reformar apartamentos. Aí peguei algumas reformas, aí consegui prestar o vestibular de novo na Ubra, em Canoas. Legal. Isso foi 2001. Aí eu já estava ganhando um pouquinho mais. E aí eu consegui... Passei no vestibular, me inscrevi. E trabalhando de pleiteiro. Fui trabalhando de pleiteiro até 2008. E lá na época, você podia fazer uma matéria, isso que chama cadeira. Lá, uma cadeira, 2 cadeiras. Não precisava fazer todas. Não precisava fazer todas. Até que chegou em 2008, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, né? Porque não estava dando. Aí eu resolvi voltar para São Paulo em 2008, procurar emprego aqui. Legal. Aí eu entrei na Gafisa entrei como mestre de obras. Já como mestre de obras. Como mestre de obras. Legal. Eu já tinha um conhecimento. E daí parei a faculdade de novo, né, para vir para cá. Não tinha feito nem a metade do curso. Caramba. Isso. Aí fiquei aqui em São Paulo 2008 e 2009. Adquiri bastante conhecimento. Aí trabalhei na Gafisa, na Iven e na Rossi Residencial como mestre de obras. Tá. Aí adquiri algum conhecimento e voltei para o Sul lá, pela Rossi Residencial, para trabalhar como mestre de obras lá. Aí foi quando eu voltei para a faculdade de novo, em 2010. Em 2010, eu estava de 2001 até 2010, não tinha feito nem a metade da faculdade ainda. Essa pergunta eu quero fazer para você. De onde vem essa sua capacidade de se adaptar aos ambientes, de se adaptar
as dificuldades e de não abandonar e de voltar. De onde você desenvolveu isso, Paulo? Foi das dificuldades da vida, né? Deus da infância, né? A gente sempre com dificuldade, né? Sempre com dificuldade financeira. Os pais, meu pai e minha mãe tinham muitos problemas conjugais, né? Muitas brigas, muitas confusões. Vocês tinham sempre que se mudava e a gente também eu acho que eu nunca acho que morei mais que 3 meses no mesmo lugar. Foi sempre mudando de lugar. É mesmo? Na infância. Então você sempre tinha que se adaptar. Porque tem muitas pessoas que reclamam o seguinte: eu não tenho muita sorte, eu sou uma pessoa que não sou igual a fulano, porque as pessoas gostam de se comparar com quem tem o resultado que ela quer alcançar, Sim. né? E aí, as pessoas não percebem que as grandes dificuldades é que geraram um resultado positivo na vida delas, sim. que é a grande alavancagem, né? E eu tenho uma que foi uma das que eu pensei aqui agora, que foi uma dos starts que Qual foi? foi eu era ajudante de obra ainda. Aí o meu pai ele foi preso. Caramba. Foi preso. Aí eu fiquei em casa. Só eu que trabalhava. E eu tive que sustentar a casa sustentar meus irmãos, pagar o aluguel e sustentar a casa. Eu falei, Quantos irmãos? 3 irmãos. 3 irmãos. Tá. Você e mais 3. Eu e mais 3. Eu falei, o que eu pensei comigo, o que eu tenho que fazer para ganhar mais dinheiro, né? Para conseguir sustentar a casa. E fazer coisa errada nunca passou pela cabeça. Uau. Eu falei, eu tenho que arrumar uma profissão maior para ganhar mais dinheiro. Aí foi o que eu fiz quando fui trabalhar de empreiteiro. Uhum. Legal. É. E aí você começou a sustentar a casa nesse período que teu pai estava com a dificuldade dele. Isso. Tá. E voltando aqui nessa percepção, ô Paulo, se você parar para pensar, as maiores transformações, as maiores alavancas da tua vida, elas devem ter sido igual a das outras pessoas, né? Momentos de dificuldade, Sim. que foram transformados em solução de alguma forma, que a pessoa tem que se dedicar mais. Tem gente que reclama até hoje, poxa, eu não consigo dormir o quanto eu gostaria, eu não trabalho no que eu gosto, eu não... Se as pessoas entenderem que são essas dificuldades que vão fazer elas terem resultado na vida lá no futuro e elas vão conseguir contar a história, Sim. isso vai mudar a vida delas. Com certeza. Então, eu quero que você explique um pouco da sua vida, os momentos... Pega 2 momentos de grande alavancagem aí, ou 3, se você tiver, para a gente poder usar como exemplo para as pessoas entenderem que a dificuldade te coloca em outro lugar do pódio, te coloca lá em primeiro lugar, em segundo lugar e você sai de último. Você tem alguma história assim que você viveu? Porque eu sei que tem várias. Tem uma que história bem interessante, que faltava 3 meses para eu me formar, né? Eu trabalhava como mestre de obras, como empreiteiro, né? E eu queria entrar numa grande construtora que fizesse grandes obras, né? Uhum. Aí eles estavam precisando de estagiário, só que eu já era um mestre de obra com bastante experiência. Aí eu fui ver se eles estavam precisando de mestre de obra, não, eles estavam precisando de estagiário. Tá, Aí o salário de estagiário era 1/3 do que eu ganhava. tá. Eu falei, como uma consultora é grande, falta 3 meses para me formar, eu vou entrar, mostrar o meu trabalho para crescer ali. Uhum. Foi o que aconteceu. Eu entrei como estagiário, trabalhei os 3 meses até eu me formar. No dia que eu peguei o meu diploma, a minha carteira do CREA, de engenheiro civil, eles me contrataram como engenheiro civil, ganhando 3 vezes mais que eu ganhava como mestre de obra. Então, essa foi uma das visões que eu tive pensando no crescimento. E dali eu fiz grandes obras com as construtoras. Fiz shopping centers, fiz prédios comerciais, prédios residenciais. Então era construção grande, pô. Construção grande. Tô anotando umas coisas aqui. Continua explicando aí. Mas por isso eu falei, para mim entrar nessa construtora, não dá para entrar com um cargo alto, né? Eu tenho que entrar baixo, mostrar o meu trabalho e crescer. Foi o que aconteceu. E dali expandiu para o meu crescimento como engenheiro civil. Tá. Paulo, as pessoas, elas esperam uma grande mudança na vida para poder ficar feliz, ter sucesso e tudo mais. E
eu fico imaginando quantas pessoas, quando você estava lá entrando como estagiário, ficaram esperando uma posição melhor, né? Ah, não, porque eu estudei tal coisa e eu já quero uma condição melhor, eu não vou ficar de estagiário agora. Exatamente o que você fez te colocou num patamar diferente hoje. Sim, com certeza. Então, nessa fase aí, o que você aprendeu que te trouxe aonde você está hoje? Que hoje, para quem não sabe ainda, galera, o Paulo é incorporador hoje. Hoje ele é incorporador. Contamos, pronto. Sim. E aí ele vai explicar isso melhor para vocês. O que você aprendeu lá naquela fase, que era uma fase difícil, que fez você se transformar num incorporador hoje? Eu acreditei, né? Quando eu entrei de estagiário, eu acreditei que eu ia ser contratado como engenheiro depois, que eu ia mostrar o meu trabalho. Eu acreditei, né? Eu entrei acreditando que ia ser contratado como engenheiro e fazer grandes obras ali. Então Foi você tinha uma crença, vamos falar isso, na estrutura da PNL, que hoje você Isso. já conhece, né? uma Você crença. tem uma crença inabalável de que ia dar certo. Você sentia isso. Certeza. Como que era isso para você? Ou você tinha dúvida, não, eu acho que não vai dar certo? Ou como que era a tua cabeça naquela época já sobre isso, sobre esse tipo de crença? Não, eu tinha certeza, porque eu sei que só dependia de mim, né? Não dependia de ninguém. Dependia de mim mostrar o meu trabalho e gerar resultado para a empresa. E foi o que aconteceu. Cara, isso aí é cabeça de dono. Olha que incrível. Só que nessa época ainda eu tinha cabeça de dono, mas eu era CLT, né? Pois é. Por que será que você é dono hoje, né? É. Você era... Eu falei isso ontem na mentoria. Ontem eu falei isso. Uma pergunta que foi feita. Você quer ter sucesso na vida e trabalha como CLT, não tem nada de errado trabalhar como CLT. Não. Tem nada de errado. Tá tudo bem, tá certo. Inclusive é um regime de trabalho. Mas se você tiver cabeça de dono, o que é cabeça de dono? É se preocupar com os resultados, é se preocupar com o clipes que cai no chão, é se preocupar com o que realmente está acontecendo, com a satisfação do cliente, em se dedicar além do que as regras te pedem, né? Isso é cabeça de dono. Porque dono não dá para seguir só a regra que está pronta, né? Tem que fazer muito mais para gerar resultado e ganhar da concorrência. Então, a sua cabeça de dono daquela época formou o seu mapa, a sua estrutura mental para lidar com o território que você tem nas mãos hoje. Quem não tinha cabeça de dono e tinha cabeça de CLT, talvez tenha continuado como CLT até hoje, mesmo querendo ser dono de alguma coisa, Não, de eu tenho uma empresa. Inclusive, né? eu tenho amigos que estão lá na mesma função até hoje, né? Então, Tá aí. é. Prova de que isso é real. Legal. Eu vou pedir para você contar para a gente como que você trabalha hoje, o que mudou. Depois a gente vai falar da sua estrutura de não ser mais tímido, de mudar esse jogo. Vou dar até umas dicas para a galera que está aqui hoje. Mas antes da gente falar isso, eu vou pedir para a equipe colocar um vídeo para a gente que fala sobre a trajetória da jornada para uma vida extraordinária. Porque tem uma trajetória, tem um caminho para as pessoas conseguirem construir uma vida diferente da vida comum. Sim, com certeza. Então, tem um caminho, a jornada PUV. Para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de noção. E aí a gente volta falando exatamente desse grande ganho que você conquistou. Então vamos lá, de olho na tela, vamos ver esse vídeo aqui. Ó. Se você chegou ao ponto de perceber que precisa escalar seus resultados profissionais e melhorar a sua vida pessoal, aqui na Jornada PUV você tem alguns caminhos que você pode seguir. Começando pela mentoria, que auxilia você a aumentar a qualidade do teu tempo, a aumentar a lucratividade e aumentar a satisfação que você tem com todas as escolhas que você faz. Isso pode acontecer de forma individual, isso pode acontecer de forma em grupo, e você, para entrar dentro da mentoria, precisa preencher o formulário que está embaixo desse vídeo aqui, para que a gente entenda se o seu momento atual, se o momento atual do grupo é o momento que vai poder ajudar principalmente você e contribuir com o grupo. É assim que a gente funciona. Agora, se você está em outro momento e quer começar a desenvolver inteligência emocional, liderança e outros aspectos importantes, tanto para a sua vida pessoal como profissional também, você pode encontrar os treinamentos mais vivenciais de final de semana ou de formação que duram aí de 7 a 8 dias, com o link que está embaixo desse vídeo aqui. Eu acredito que se você entender que fazer o extraordinário, fazer o fora do comum o mais rápido possível, vai trazer para você a leveza e o resultado que você mais deseja na vida que você está tendo agora. Então pensa bem, quantas pessoas já passaram por aqui? Hoje, mais de 60 mil.
desde 1998. E talvez você não esteja ouvindo agora essa mensagem no meio desse podcast por acaso. Preencha o formulário que está aqui embaixo, entre em contato com a minha equipe, ou a minha equipe vai falar com você quando você deixar os dados, e aí a gente vai descobrir qual o melhor caminho para que você construa a sua vida extraordinária. Te vejo do lado de cá. Então, galera, vocês estão vendo exatamente essa história do Paulo, que é uma história motivadora pelo seguinte motivo. Ele se formou em engenheiro em 2012, não é isso? Isso, 2012. 2012. E essa formação de engenheiro fez ele achar, ele estava me contando agora, que era o suficiente. Então explica essa fase aí de 2012 até quando a gente se conheceu, que era uma sensação de que era o máximo, de que estava tudo certo e era o que você tinha que aceitar e não tinha mais nada para mudar. Como que foi isso para você? Então, em 2012 eu me formei como engenheiro, aí entrei nessa grande construtora e vim para São Paulo também. Fui contratado para São Paulo para fazer a expansão do Giga Atacado e do Mambo Supermercado. E fiquei de 2012 até 2021, 22, trabalhando como engenheiro civil, no mesmo cargo, sem crescimento. Legal. Era um cargo que ganhava Era um legal, cargo, era um trabalho que você gostava. Era um trabalho que eu gostava. Aquela que sensação eu achei que né? era o limite, que dali para ali eu não precisava ultrapassar. Que eu cheguei no limite que eu achava que podia. Tá. Isso. Aí até 2022. 21, 21. 21. Tá bom. E aí, o que fez você mudar de ideia e nesses últimos anos você tá no ponto que você tá agora? Que ficha caiu? O que aconteceu? Como que foi isso para você? Então, eu estava nessa empresa aí praticamente uns 10 anos. Aí quando me contrata ali dois chefes para cuidar do meu trabalho. Só que eles não tinham um décimo do meu conhecimento e ganhando um salário muito mais alto que o meu. Uhum. Eu falei, o que essas pessoas fizeram para estar nesse cargo sem o conhecimento para estar mandando em mim e ganhando muito mais do que eu? Opa, peraí, aí tem ouro, hein? Essa pergunta é uma pergunta que se chama Pergunta Poderosa. Já fiquei inquieto aqui na cadeira, já dá vontade de dar uma aula de 3 horas. Sim. Então vamos dar uma dica. Quando você fez uma pergunta, o que essas pessoas fizeram, que elas têm esse resultado sem o conhecimento que eu tenho, você já não está mais perguntando sobre capacidade técnica. Olha que incrível, né? Sim. Você está perguntando sobre capacidade comportamental. Sim. O que traz? Quais comportamentos essas pessoas têm? Isso. O que está por trás dessas pessoas que fez com que elas chegassem a esse ponto? Tem um filme do Will Smith que chama A Procura da Felicidade, que nesse filme ele é um cara que está vendendo máquina de raio-x, de estrutura óssea, lá eu não lembro exatamente o nome da máquina, e ele está tentando vender aquilo para fazer dinheiro para a família. Ele comprou um monte de máquina, acabou com as economias dele e foi fazer isso. Só que aquilo ali não está dando resultado. E Paulo, você falou, lembrei na hora. Ele para na frente de uma grande construção, um prédio enorme, e aí ele vê um cara engravatado descendo as escadas. Ele para, olha pro cara e faz uma pergunta. Eu tenho uma perguntinha para te fazer, só me dá um minutinho, porque e aí parece que ele ia tentar, ou estava procurando emprego, alguma coisa. Ele fala, o que você faz e como você faz? E o cara responde para ele, eu trabalho com números e eu sou bom com pessoas. E aí ele falou no que ele trabalhava. Então essa é a sacada. Eu trabalho com números e sou bom com pessoas. Lembrei desse filme agora. E o final é uma história verdadeira de um cara chamado Chris Gardner, que esse cara dá palestra até hoje nos Estados Unidos. Aí, quando você pensou isso, Paulo, na pele do Chris Gardner lá na sua vida real, né? Quando você pensou nisso, caramba, o que esse cara faz ou essas pessoas fazem para estar na posição que elas estão?
o que você conseguiu perceber para modelar deles? O que caiu de ficha para você? Eles tinham feito cursos, vários tipos de cursos, dezenas de cursos, buscado muito conhecimento. Diploma, né? Tinha o diploma e não tinha uma prática. Eu tinha toda a prática, mas não tinha a teoria, né? E aí, como que você conseguiu criar um caminho para estar numa posição daquela? Aí eu peguei e pedi demissão na mesma hora, né? Falei, eu saí da empresa e falei, vou buscar conhecimento, alguma coisa. Foi na hora que eu comecei a ver o digital, buscar cursos na internet, né? E a Renata estava fazendo um curso do Vitor Damasio. Legal. Vida de Mentor. Vida de Mentor. Aí eu, assistindo com ela ali, veio uma frase ali que me impactou, né? Que para cliente não se diz não, se diz o preço. Na verdade, era uma live, né, do Vitor que ela estava assistindo. Isso. Aí eu falei, para cliente não se diz não, nem o preço. E vários clientes me mandando fazer algum serviço para eles, e eu falando, não tenho tempo, não quero fazer isso. E aí o que você fez? Foi na hora que apareceu um cliente e me deu um orçamento, e pediu para fazer um orçamento para fazer um muro. Aí eu falei para Renata, não quero, o que mais acha? Eu não quero fazer, esse cliente é muito chato, né? Eu falei, mas você não acabou de escutar aqui que para cliente não se diz não, se diz um preço. Cobra um preço bem alto. E se o cliente acreditar que você vai fazer um bom trabalho, ele vai pagar o preço que você pedir. Quanto custaria o muro no preço normal? Eu acredito que era uns 5 mil. 5 mil reais? Uns 5 mil reais. Que ano foi isso? 2022? Foi 2021. Finalzinho de 2021, é. Logo, eu tinha saído... Tinha semanas que eu tinha saído da empresa que eu estava ali estagnado há uns 10 anos. Eu acho essa história incrível. E aí você falou que preço... Eu sei, galera. Eu sei que preço ele falou. Eu sei. Aí você falou que preço pro cliente? Aí eu falei para Renata, eu vou cobrar uns 50 mil. Ela falou, manda e vamos ver o que dá. Aí você mandou 50. O que o cliente falou? O cliente falou, você tem disponibilidade para começar amanhã? Eu falei, tenho. Olha só, santa linguística correta, hein? Aí... 10 vezes mais o valor. 10 vezes mais. E eu nem tinha noção do que ia acontecer, né? 10 vezes mais não, 10 vezes o valor. Eu falei, tá, vou pegar esse serviço e vou ver o que depois vou pegando os outros, né? Que eu tava procurando ainda... Eu tinha minha construtora, né? Mas eu tava trabalhando... Eu falei, vou procurar outro emprego, né? Como CLT, né? E aí ele aceitou, você fez o muro. Eu fiz um muro. Então o muro que era de 5 mil virou 50 mil. Mas a história não parou aí, né? Não foi. Aí, cara, como era serviço de alto ticket, esse cliente tinha um nível alto de relacionamentos dele. Aí ele pegou e me indicou para um outro amigo dele, para fazer um outro muro. Aí eu fui lá, fui lá outro muro também, cobrei um preço mais ou menos parecido com o dele. Fui lá e fiz um muro. Aí nesse muro tinha um grande empreendimento para fazer. Eu falei, fui lá, aí já tinha uma construtora fechada. Aí era só para fechar o empreendimento. Aí fechei o empreendimento lá, levei o meu pessoal, né? Comprei o uniforme da empresa, todo mundo uniformizado, todo mundo certinho, mostrei que era uma... Coisa séria. Coisa séria. Aí veio o dono do empreendimento e falou, eu gostei do trabalho de você, da empresa, não quer orçar aqui para ver, não quer orçar minha obra? Eu falei, se você já não tinha fechado, fechei, mas não assinei o contrato ainda. Eu falei, então vou orçar para você. Aí orcei a obra, era obra de milhões. Eu falei, eu falei, eu vou orçar e vou conseguir. Aí orcei, dei um valor, ele pegou, gostou do valor, descontratou outra empresa e me contratou. Caramba. Aí você pegou essa obra? Peguei essa obra, fiz ela em 8 meses. Foi onde que caiu a ficha, assim, foi onde caiu a ficha, literalmente, do que a gente pode fazer, que tudo é possível. Quando eu vi o faturamento dos 8 meses da minha construtora, era mais do que os 10 anos que eu tinha trabalhado como CLT na empresa, como engenheiro civil. Caraca, Paulo. Aí isso aí foi o start para... Isso é emocionante, cara. Foi emocionante, porque você viu, você tinha todo o potencial, mas estava limitado
Tava limitado naquele patamar que você acha e as coisas aconteceram sem esperar, mas eu estava preparado para quando acontecesse. Já tinha toda a experiência. Paulo, tem um elemento em você, cara, porque, gente, quem não sabe, o Paulo faz parte da minha mentoria também. Muitos convidados que vêm aqui são da minha mentoria, porque são pessoas comuns que constroem o extraordinário, né? Eu analiso os melhores resultados e ajudo na transformação dos resultados com mais dificuldade de cada mentorado meu. E o Paulo, ele tem um poder que é muito grande, que é o poder de colocar em prática uma coisa que ele aprende muito rápido. Não sei se você tem esse poder. Sabe, aquele poder de não ficar procrastinando uma coisa que você aprendeu até o melhor momento de você usar? O Paulo não é esse cara. A partir do momento que ele aprendeu, ele foi lá e pôs em prática e teve resultado. A partir do momento que ele ouviu, ele não ficou com a dúvida, será que vai funcionar? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Quando que eu vou estar prontinho para pôr isso em prática? Não, o Paulo vai lá e põe em prática. Então, será que você não está vivendo exatamente isso? Você tem o conhecimento exato que você precisa agora, porque muita gente está vivendo isso agora, né? Sim, com certeza. E demora muito para pôr em prática. Você já tem essa sacada, porque eu já falei algumas vezes, né? Você é o cara de pôr em prática. Eu me lembro um dia que a gente foi para uma mentoria no veleiro, quando eu atraquei o veleiro no cais, você sumiu, que era o dia da gente ir embora, né? Atraquei o veleiro, tava arrumando as malas, você sumiu. Quando eu encontro você, você tinha ido pra marina, tomou um banhão, se arrumou, porque a gente tava voltando do mar, e você tava lá, cara, gravando story pros seus negócios. Sim. Você tava no seu Instagram, gravando um monte de coisa que a gente tinha conversado na mentoria no mar. Já estava pondo tudo em prática ali, o que eu tinha aprendido naquele final de semana. Cara, sabe o que eu fui pensando embora? Eu fui pensando assim, Júlio, o Paulo te fez pergunta, você respondeu o que funciona e ele colocou em prática antes de você. Foi exatamente o que eu perguntei para mim mesmo. Por que que você não pôs em prática também? Por que que você não foi tão rápido quanto ele? Você não tem ideia do quanto aquilo me trouxe de insight. Aquele seu momento de cabelinho arrumadinho, Sim. roupinha limpa, Sim. gravando story. É sobre isso, Paulo, sobre isso. Então esse é o seu grande trunfo. Sim. Tem dentro da PNL, para quem não conhece, tem uma estrutura de movimento provável dos olhos. Antigamente você olhava para baixo, né, para conversar com as pessoas, você não me olhava do jeito que você está olhando agora. Não olhava. E quando a gente olha para baixo, para o lado esquerdo, que é o que você usa muito, esse é uma estrutura de diálogo interno. Então, globo ocular, virando para o lado esquerdo, para baixo, é um diálogo interno. Eu fico imaginando o quanto você não conversa com você para trazer conteúdo. O quanto você não se pergunta, não se truca, o quanto você não... Caramba, é esse caminho mesmo. Você é um cara que busca, dentro da sua experiência, coisas exatas para poder dar de resultado, para poder dar de informação para os outros. Você não é o cara do é isso. Você pensa, até enquanto você está falando. Não sei se você já percebeu isso, cara. Não. Você joga muito pro diálogo interno. Sim, foi o que aconteceu com... Ó, já foi, ó. Diálogo interno de novo. Sim, foi o que aconteceu quando eu consegui, graças à PNL, me libertar da timidez, que eu era muito tímido, né? Eu não conversava olhando nos olhos das pessoas, né? Cara, você não imaginava que esse dia ia chegar. O dia de hoje, você num podcast falando comigo aqui, ou com jamais. qualquer pessoa que seja. Eu ia estar tremendo aqui só falando, sim, tá, sim, tá bom. Tá bom era o meu preferido que eu falava. Tá bom era a palavra mais presente. Mais presente. Caraca. Não tinha diálogo com as pessoas, né? Então, por isso que talvez eu tenha ficado ali tanto tempo estagnado na profissão. Legal. Eu não tinha diálogo, comunicação com as pessoas, né? Com o mundo, né? Ficava ali só no meu mundinho. Vamos contar a história para eles de como você deixou de ser tímido? Sim, vamos. Cara, essa história é rápida, né? É rápida. É rápido o exercício que eu apliquei, mas só que ela é uma história construída numa jornada. Você estava no curso desde o primeiro dia. Você estava se dedicando, estava prestando atenção, fazendo pergunta e tudo mais, né? Mas o exercício que eu fiz com você foi rápido. Foi. Então você subiu no palco, acho que você fez uma pergunta no microfone. Eu não lembro exatamente como foi, que eu detectei que você estava com dificuldade de falar. Você me chamou para contar a história do muro. Só que eu subi lá no palco e vi lá
dezenas de pessoas me olhando, e aí comecei a olhar para baixo, tremer, e aqui a boca começou a tremer todinha aqui, ó. A voz embargava, né? A voz embargava, né? Gaguejava muito. Então, até que você perguntou se eu queria ajuda e poder olhar no olho das pessoas, né? O que você respondeu? É o que eu mais quero, né? É. Poder olhar nas pessoas e comunicar diretamente, né? Legal. E poder dialogar com as pessoas também, né? E dizer o que eu sinto e o que eu penso, né? Que até antes disso eu não falava. Ficava só guardado para mim. Você lembra quantos minutos depois do seu sim, quando você falou sim, eu quero ajuda, quantos minutos depois você estava falando, olhando para os olhos deles? Você lembra mais ou menos quanto tempo durou? Acho uns 5 minutos, né? 5 minutos depois do seu sim, a sua vida mudou. Mudou. Cara, olha o poder disso, Paulo. Olha o poder do seu sim, cara. Sim. 5 minutos depois do seu sim, eu fiz um exercício com você. Eu usei, acho que uma hipnose clássica com você. Acho não, certeza. Foi uma hipnose clássica, Sim. com comandos direcionados, só para destravar o que estava faltando. Sim. Aí, quando você abriu o olho, você estava com o microfone na mão. O microfone estava na sua mão. Aí eu te entreguei ele. Não, eu tomei ele da sua mão e falou, me dá aqui que eu quero falar agora. Eu quero falar. Eu quero... Cara, você lembra dos detalhes. Eu quero palestrar para as pessoas aí. Aí comecei, levantei, né? E comecei a olhar no olho de todo mundo. Aí consegui ler a... MCRI da galera. MCRI da galera. Vi todo mundo ali, assim, de boca aberta. Ninguém acreditando o que estava acontecendo. Aí comecei a falar o nome de um por um, né? E o pessoal ficou abismado, né? Cara, foi a demais. primeira vez que você se comunicou desse jeito na vida? Foi a primeira vez, olhando diretamente para as pessoas, olhos. foi. Olha, você já estava no curso há alguns dias comigo e eu não sabia que você tinha olho claro. Não. Porque você olhava para baixo, com a pálpebra meio fechada, assim, né? Sim, olhando para o chão. Olhando praticamente para os pés das pessoas, né? Ali que eu descobri que você tinha olho claro. Foi. Ali que eu descobri quem era o Paulo, que queria fazer um monte de mudança no mundo, que queria o bem das pessoas, mas você estava bloqueado por algum motivo, né? Alguma coisa estava te impedindo. E ali desbloqueou. Desbloqueou. E a experiência da hipnose, para quem não conhece, né? Vamos deixar mais claro aqui para as pessoas. Gente, não é nada mágico, não é nada disso. Uma estrutura neurocientífica de você focar uma coisa que está acontecendo, mudar a chavinha e dali para frente você começar a desenvolver uma habilidade nova. Que, inclusive, faz pouquíssimo tempo que o Paulo se transformou em palestrante, galera. Foi. Faz menos de um ano que ele está nesse caminho e se desenvolvendo cada vez mais. Ele está melhorando cada vez mais as habilidades técnicas de se comunicar. Daqui a pouco vocês vão ver histórias incríveis sobre o Paulo. Por que vocês vão ver histórias incríveis? Pelo seguinte motivo. Porque o Paulo, ele se desenvolve e põe em prática. Ele busca capacidade técnica e coloca mais em prática. Eu falo para ele, muda tal coisa. Ele vai lá e faz rápido. Por isso que vocês vão ouvir histórias incríveis. E aí você criou uma palestra, que era a palestra do Aço. Palestra do Aço. Que posso pedir para você dar uma palhinha dela aqui para a galera ter essa metáfora? Ela em 5 minutos ali, né? Tava acabando o treinamento. Aí ele falou, mas ele falou que eu ia palestrar no evento dele, vou fazer uma palestra agora aqui e vou lá ver se eu posso subir no palco. Aí eu falei, o que eu falei? Aí tinha um exemplo lá do Aço, né? Que você fez falando sobre o aço. Não, eu fiz uma hipnose de tubo de aço. Por isso que abriu o filtro para você. Abriu o filtro do aço. Eu falei, mas o aço ele é feito de carbono e ferro, que são 2 elementos químicos na natureza. E esses elementos químicos a gente tem dentro do nosso corpo. Então, se a gente souber usar esses elementos químicos dentro do nosso corpo, a gente pode fazer aço. E o aço é um dos materiais que se transforma em qualquer coisa. Eu falei, então, a gente pode usar isso que a gente tem para se transformar dentro da gente em qualquer coisa que a gente quiser. Caraca, que metáfora. Eu falei, é possível. Aí foi o que eu fiz, né? Aí subi no palco, disse isso pra galera, a galera ficou acreditada. Falei, mas eu tenho um aço dentro do meu corpo e eu posso transformar isso no que eu quiser. Foi uma metáfora incrível. E dali saiu. Aí tinha alguém gravando isso, né? O Newton lá estava gravando. Sim.
E aí ele me passou a gravação e eu joguei isso no Instagram. Quando eu joguei no Instagram isso, o meu antigo chefe olhou esse videozinho e me chamou. Falou, quem é esse Paulo aqui? O que aconteceu com esse Paulo? Aquele chefe de 10 anos? De 10 anos. Tá. Aí, o que aconteceu com esse Paulo? Ele chamou, vem falar comigo aqui pra ver no que você pode me ajudar. Aí eu fui lá e falei, mas eu jamais pensei em voltar a prestar serviço para ele. E ele pensou também que não ia me contratar. E daí a gente conversou lá. Aí eu usei várias técnicas com ele que eu aprendi na formação avançada. Eu já saí da formação, já conversei com ele e já usei todas as técnicas ali. Aí ele ficou abismado comigo e falei, ó, você não quer vir para ser o gestor de expansão da rede de supermercado? Você pode continuar o que você está fazendo com a sua construtora, mas e vem me ajudar aqui agora. Uau. Eu falei, não, com certeza eu vou. Aí ele falou, aí nós acertamos ali um valor, aí ele falou, eu vou pensar. Eu falei, você não vai pensar nada aqui. Apertei a mão, eu inicio amanhã, tá bom? Ele falou, tá bom. Que legal, você estava afim de voltar para a empresa. E uma coisa que eu nem imaginava aconteceu. Eu voltei como chefe dos 2 caras que eram meu chefe antes, há um ano atrás. Caramba, que era aqueles que você perguntou, o que esses caras estão fazendo que eu não tô que eu não tô nesse lugar, Sim, né? eles tinham uma boa comunicação, sabiam dialogar, comunicação, tudo que eu não tinha antes de conhecer a formação avançada, de conhecer a jornada PUV. Eles tinham... só que eu aprendi tudo na jornada PUV e voltei muito melhor com eles, muito mais comunicativo, Claro. sabendo tudo que eu pensava, todo o meu conhecimento, demonstrando. Claro. Cara, eles não aguentaram 2 semanas. Os dois pediram demissão. Eles não aceitaram eu como chefe. Como eu não aceitei eles também não aceitaram. Entendi. Pois é, acontece. Acontece. Na verdade, você subiu degraus muito importantes na sua estrutura de comunicação, porque a programação neurolinguística é uma grande ferramenta de comunicação. Sim. Você subiu degraus muito importantes que fizeram você ter direito a lugares que você não alcançava ainda. Sim. E daí para frente você ficou um tempo lá, ajudou a construir mais alguns supermercados e tudo mais. Eu falei, não, eu preciso focar no que é meu, na minha construtora, né? Aí você voltou para sua construtora depois de um tempo. Aí eu voltei para minha construtora 8 meses depois. Legal, ficou 8 meses lá. Isso. E eu usei todo o meu conhecimento que eu tinha para começar a prospecção de obras. Show. E voltei e prospectei aí grandes obras aí que tô fazendo no momento. E eu tinha um grande também sonho de ser incorporador. Então, isso é novinho na tua vida, né? Novo. Conta aí. Eu falei, qual é a... Tá certo, o engenheiro está estagnado. Aí tem a construtora, o que pode ser mais do que uma construtora? Que é ser um incorporador que faz toda a incorporação de tudo, que contrata a construtora, faz a prospecção do terreno e gerencia todo o prédio. E também não sabe que uma das maiores lucratividades está na incorporação. Né? Sim. E o trabalho braçal não está lá na incorporação. O trabalho braçal está na construtora, está nos funcionários e tudo mais. Então é um trabalho mais de lógica, mais de descobrir como fazer, cuidar. Tá. E eu já tinha todo esse conhecimento comigo dos 30 anos aí dessa jornada na construção civil. Eu já tinha todo o conhecimento aqui. Só que não sabia como desenvolver isso para crescer profissionalmente, né? Irado. E eu consegui agora sou incorporador, né? Faço parte aí da Capital Concreto e tenho a minha incorporadora também. Que demais. Que é a CST Engenharia. Então agora não tem limite, né? E o que você está fazendo hoje, Paulo? O que você está construindo a partir de hoje? Eu sei que você está conectando um grupo de pessoas que querem um resultado X e tal. Você estava me contando algumas ideias, não sei nem se pode falar essa ainda. Não pode. Mas se puder, conta. O que você está aprontando a partir de agora? Aí eu falei, se eu fiquei tanto tempo parado pensando que não podia atingir outro limite, tem várias pessoas que estão nesse mesmo estágio que podem crescer muito mais.
Aí eu criei o grupo de negócios chamados I10, que é o incorporador 10X. Criei um grupo aí com 10 incorporadores de sucesso, né? Que a gente está nesse grupo ensinando outras pessoas a incorporarem, construtores que têm construtores que querem crescer, ou seja, investidores, fornecedores da construção civil, corretores que querem entrar nesse ramo da incorporação. Show. Então a gente criou esse grupo de negócios para que outras pessoas também tenham o direito de crescer. E qual é o melhor lugar para você crescer? Tá num grupo de crescimento e aprender com essas pessoas. Pessoas que estão disponíveis a ensinar todo o conhecimento que ela tem para ajudar essas outras pessoas. Legal. Como que faz para poder entrar nesse grupo aí? Se tiver algum incorporador aqui, quer dizer, alguém que quer entrar no ramo de incorporação, né? Como que faz para entrar nesse grupo? A gente tem aí um site aí, www.grupodenegociosi10.com.br. Já está no ar isso aí? Já está funcionando? Já está funcionando. É só entrar lá e ver tudo como é que funciona o grupo e entrar em contato com a gente. Aí vocês aprovam ou não a presença da pessoa. Preenche uma ficha de aplicação para ter o mesmo propósito que a gente. Não querer só sugar o que a gente sabe, mas trazer alguma coisa para ensinar. Tem que somar. Tem que somar e crescer junto. Show. Maravilha. Então dá para entrar. Quem quiser pode mandar para vocês aí por esse site. Galera, se você por acaso não decorou o site, fica tranquilo. É só pegar e mandar uma mensagem pro Paulo aí, tá o Instagram dele aí. Manda uma mensagem, ele vai dar o site para vocês lá, fica tudo muito mais fácil, tá? O Paulo tá aí. É disponível nas redes sociais. Instagram é mais fácil hoje em dia, né? Show. Mas, Paulo, é o seguinte, cara, eu fico aqui meio que inquieto quando eu converso com você, porque a sua velocidade é muito rápida. Eu sempre olho para você e vejo um ponto fora da curva em busca de resultado. Continue fazendo isso. O que você tem que fazer é cada vez mais ajustar a sua direção para você chegar onde você quer, que é o que você sempre faz. E uma perguntinha que eu quero fazer para você, para ficar para a galera que está aqui, porque, cara, já faz mais de uma hora que a gente está conversando aqui. Nem parece, né? Quero que você diga claramente para essa galera que está assistindo o que o seu coração mandaria para as pessoas que estão vivendo o que você viveu lá atrás. Que tipo de dica, que tipo de explicação, que tipo de aprendizado você mandaria para essas pessoas que estão vivendo o que você viveu lá atrás e não conseguem enxergar a possibilidade de uma construção melhor no dia de hoje? Eu acredito que é acreditar, né? E muitas pessoas, elas têm um limite, como eu tinha um limite, né? Muitas pessoas estão limitadas, né? Aí uma coisa que eu penso assim, que não tem limite, uma coisa delas é o universo. Se você pensar o universo, ele não tem limite, né? Até hoje não acharam o limite do universo, né? Então você também não tem que ter limite, né? Você pode tudo, desde que você acredita e busque o conhecimento para isso. A chave é o conhecimento, né? Aí se você pensar, o que aquela pessoa tem que eu não tenho? Ela tem o conhecimento, é necessário para atingir o resultado que ela está hoje, né? Cara, é simples, né? Simples. Mas pouca gente coloca esse simples em prática. Pouca gente. É isso. Paulo, obrigado, cara. Obrigado mesmo pela sua presença. A gente poderia ficar aqui umas 3 horas batendo papo facilmente, né? Sim. Facilmente. Mas a gente vai ter que marcar mais outros podcasts para continuar essa história, porque ela é longa e tem muita história para. Na verdade, cara, olha o insight que veio aqui. O seu podcast tem que ser por capítulos. Sabe por quê? Porque você transforma as coisas muito rápido. Então, daqui a pouco, vou te convidar daqui um tempo para gravar podcast de novo, você já vai ter história nova para contar. Então, a gente vai criar capítulos da história do Paulo dentro do nosso podcast aqui, por né? mês, Ó, por mês ainda. Eu tô pensando em 6 meses, você já tá pensando em mês. Boa, obrigado, Paulo, de verdade. Muito obrigado pela sua presença. E vocês aí, desse lado, eu espero que vocês tenham entendido, galera, definitivamente, que são pessoas comuns que constroem o extraordinário. E você está dentro desse grupo de pessoas comuns que estão disponíveis para construir o extraordinário, mas nem sempre
consegue enxergar esse caminho. E a história do Paulo, ela é altamente inspiradora, é história real, é de verdade. As coisas foram acontecendo de acordo com as decisões e com as escolhas que o Paulo fazia. E você tem todo o direito de fazer isso também, tá bem? Muito obrigado por ter ficado até o final desse podcast aqui, desse episódio. E lembre-se, gostou dele? Manda para outras pessoas, para as pessoas conhecerem o Paulo, para que elas possam se incentivar, para que elas possam se inspirar e construir a vida que elas querem viver. E deixe seus comentários aqui embaixo, tá bom? Deixa aqui, o Paulo vai ficar muito feliz, com certeza ele vai responder nos comentários de vocês aqui. E eu vou responder também, para a gente poder se conectar cada vez mais rápido. É isso. Você que está desse lado, seja muito bem-vindo à Jornada PUV. Te espero do lado de cá, assim que seu coração disser é a minha vez. Um abraço, fui!